No vídeo de hoje vocês vão acompanhar aí comigo um dia aí com muitos bolinhos. Vou mostrar aqui pra vocês 5 bolinhos que eu fiz aqui nesse dia. E vocês vão acompanhar tudo aí comigo, tá bom? Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como vocês viram aí na introdução do vídeo e no título do vídeo, eu vou mostrar pra vocês vários bolinhos que eu fiz aqui num dia. E mãe até veio me ajudar porque foi uma correria danada. E tem um bolo de pai incluso aí nesses bolos, então eu vou explicar tudinho pra vocês e mostrar também tudo bem detalhadinho, tá bom? Então bora lá pro vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem. E aqui, ó, mãe já tá pesando aqui o recheio de um dos bolos que a gente tá fazendo. E eu já tô aqui preparando as coisas do bolo de pai. Então, vamos lá, né, gente? Nesse dia eu fiz vários bolos, então por isso que tem a minha massa nesse meu bolzinho aí. Porque eu fui batendo as massas e fui colocando aí em outras vasilhinhas, que era pra na hora de assar o bolo, eu consegui fazer todos, né? Porque eu tava fazendo a massa branca, todas as brancas, para depois todas as de chocolate. Ali eu acabei mostrando só uma, mas é isso. E também do mesmo tamanho, né? Esse bolo aí que vocês estão vendo é um bolo de 12 centímetros, assim como aquele que eu mostrei. Esse daí já é de baunilha, então eu precisava da forma depois para o de chocolate, né? Então eu batia, botava na vasilhinha, geladeira. Que daí o meu fermento dá uma adormecida até a hora de entrar em contato com o ar quente do forno, né? E vocês estão vendo aí, e já viram aí nos outros vídeos também que eu tô usando aí papel manteiga, né? Então, era isso, o papelzinho que eu tava tirando aí do meu bolo. Meu recheio aí, vocês estão vendo, né? É um recheio bem cremosinho de chocolate, massinha de baunilha, calda normal de leite condensado com água, né? E deixa eu avisar aqui pra vocês. Em breve, tô aí me organizando bem certinho para trazer aqui pro canal um vídeo de uma planilha de precificação pra gente fazer juntos com papel e caneta, tá certo? Bem descomplicada, real. Eu coloco sempre esses plastiquinhos aí, gente, mas pode ser tranquilamente papel filme, tá certo? E eu coloquei uma fitinha durex, eu sempre coloco daquela outra marronzinha, mas aí eu coloquei a durex. Tanto faz, você pode colocar até liguinhas também, né? E eu dou uma leve apertadinha, que é pra o meu bolo dar aquela prensadinha, né? Se juntarem aí, a massa e o recheio. Aí eu fiz a minha montagem à mão livre, né, do outro bolinho, mas é o mesmo processo se for montar na forma. Lembrando que no mínimo 12 horas na geladeira, tá certo? Pelo menos 8 horas, na verdade, pelo menos é o que eu prefiro. Vocês viram aí mãe passando, tá certo? Essa lindona que passou aí era a mãe. Como eu falei lá na introdução do vídeo, ela veio me ajudar porque foram muitos bolos nesse dia. Esse daí é um de 15 centímetros de diâmetro com recheio de ninho, tá certo? E, gente, eu vou mostrar, eu acho que eu vou mostrar nesse vídeo, é porque foi tanta coisa, meu povo, eu gravando aí, e, tipo, gravando a cobertura não, a decoração, né, que, tipo, eu nem lembro direito, mas se eu falei. Mas o bolo de pai é um bolo todo de chocolate. A cobertura foi de chocolate com morango, não foi de chantilly. E vai entrar em outro vídeo aqui no canal depois desse, tá certo? Porque o vídeo ia ficar muito longo. Então, eu deixei para colocar depois desse vídeo aqui. Então, vocês ativem as notificações para não perder. É um bolo com a cobertura toda de chocolate, 15 centímetros de diâmetro e com morango também. Chocolate não é o meu forte, cobertura assim de chocolate não é o meu forte, mas eu tentei, deu o meu melhor. Eu achei que o bolo ficou bem lindo, ele amou, ficou uma delícia também. E é óbvio que eu vou repassar para vocês também os meus acertos e os meus erros também no próximo vídeo, tá bom? A minha massa tá com esse pontinho aí preto, gente, é cobertura não, massa, tá certo? Eu tava fazendo vários bolos aí no mesmo dia, daí acabou que alguma massinha de chocolate foi parar aí em cima, magicamente. E eu já falei pra vocês em outros vídeos, mesmo quando eu monto o meu bolo na forma, eu ainda gosto de colocar no acetato. Eu vejo que muita gente não faz isso, mas é uma técnica que eu gosto de fazer e eu sempre faço. Enfim, é o que me deixa mais confortável
Cada um trabalha aí da forma como acha melhor, né? E essa daí é a minha forma. E eu trouxe aqui também, tem várias perguntas sobre como eu armazeno meu chantininho. Então, eu resolvi trazer para vocês verem bem certinho. Eu só bati o meu chantininho, coloquei na minha vasilhinha, plástico filme em contato, uma vasilhinha que feche bem. Aqui eu sempre uso as Tupperware, porque são as que eu tenho aqui em casa, mas eu sei que tem umas vasilhinhas aí que elas fecham hermeticamente, que elas vedam muito bem, né? Então, é interessante colocar esse tipo de vasilha para não ter risco de entrar nenhum ar dentro do seu chantininho, porque senão ele vai estragar, tá bom? Gente, aqui meu celular não tava gravando, eu não percebi. Como eu falei, né, foi uma correria nesse dia, eu só tava apertando o play aí pra colocar pra gravar e acabou que eu nem notei que não tava, tá certo? Me perdoem. Mas é o mesmo esquema do bolo passado, só muda que esse daí é um de 12 centímetros. 12 centímetros, massinha de chocolate com recheio de ninho, tá certo? E mesma coisa, eu sempre prefiro que o meu bolo fique na geladeira no mínimo 8 horas, tá certo? Mas se você pegar uma encomenda assim rápido, você pode deixar aí 3 horas no congelador, que dá certo também. E, gente, esse bolo aqui é um bolo de 18 centímetros de diâmetro. Relembrando, eu fiz 5 bolos nesse dia. Um dos bolos foi para a igreja, uma doação minha para a igreja, eu não gravei. O outro é o de pai, que vai estar no próximo vídeo. E os outros 3 vão estar todos aqui nesse vídeo, tá certo? Aquele bolo de 15 centímetros que a gente acabou de montar foi o de pai. Esse daí vai ser um batizado, que eu vou mostrar aqui. E o outro bolinho de 12 centímetros que a gente já montou, massinha de chocolate, né? Foi o bolinho do meu priminho. É um bolinho no tema carros, um bolo bem lindo, que vai estar aqui nesse vídeo também, bem detalhadinho para vocês acompanharem como ele ficou, tá bom? Então, gente, acabei de tirar aqui, ó, os meus bolinhos do forno. Esse aqui é um bolo de 18 centímetros de diâmetro, que serve aí 20 fatias. Ele serve até umas 23, 25 fatias, se você contar certinho. E aqui é o recheio que a gente fez ontem, tá bom? Que já tá esfriando. Ficou esfriando, aliás, ontem. Aí, bem tampadinho aqui, eu sempre gosto de tampar os meus recheios com vasilhinha Tupperware, porque ela veda bem. Mas, enfim, qualquer vasilhinha, né, estando aí num canto que não tem perigo, dá certo. Aí aqui acabei de tirar o meu bolinho, tá esfriando e eu vou montar ele ainda hoje. Vou tentar montar até meio-dia. E agora vamos aqui começar a decoração desse bolinho. Gente, esse bolo, ele ficou um charme. E eu ainda dei um truquezinho da decoração dele no final, vocês vão ver. Aí, gente, eu coloquei um pouquinho do meu corante rosa e já hidratei o meu chantininho com creme de leite. Eu sempre falo que é primeiro o corante, depois o hidratante, que no caso foi o creme de leite. Mas eu sabia que eu queria um tonzinho leve de rosa, então sabia que pouco corante não ia hidratar o meu chantininho, então eu já coloquei um pouquinho mais. Aí eu tô preenchendo uns espaços que ficaram no meu bolo com o chantininho. Às vezes eu acabo depositando mais chantininho no centro do bolo do que na lateral. Aí acaba que a lateral ela fica sobrando aí um espaço, né? Porque o recheio ele tava mais no meio. Então, para não ter risco de criar bolha de ar, eu vou e passo um pouquinho de chantininho antes da camada de chantininho normal. Não faço pré-camada nos meus bolos, vocês sabem. Mas às vezes a gente precisa cobrir um detalhinho ou outro, que no caso eu precisei aí nesse bolo, tá certo? Com a minha manguinha de confeitar, eu venho só aplicando o meu chantininho bem hidratadinho por todo o meu bolinho. Lembrando, bolo de 12 centímetros de diâmetro, a gente vai pintar esse bolinho aí, a gente vai colocar pérolas, a gente vai colocar rosas, eu vou dar um truquezinho aí ensinar um truquezinho para vocês no final. Pode ser que vocês já saibam, mas se não souberem, já vão aprender aqui comigo. Esse bolo ele ficou bem legal, tá certo? Então, é um prazer trazer aquele para vocês. E eu espero que eu possa ajudar vocês aí de alguma forma com o meu conteúdo. Coloquei o meu chantininho no topo do bolo, já vinha espatulando com a minha espatulinha de textura. É legal você espatular aí o topo, porque daí o chantininho ele já vai descendo para a lateral. Quando você vai espatular na lateral, as suas quinas vão subir. Quando você vai espatular o topo do bolo, as quinas vão descer. Essa é a regra, é isso que acontece, tá bom?
E aqui, gente, tô só preenchendo aí os espaços que ficou faltando o meu chantininho, pra depois eu já vim com a minha espátula de textura, com a textura final do meu bolinho, tá certo? Eu espatulei o meu bolinho e eu sempre tiro essa primeira quina, porque eu acho que é uma quina mais grosseira, que fica no bolo. E o meu toque nos bolos é a delicadeza. Meus clientes sempre falam que o meu bolo, ele é um bolo muito delicado, muito caprichoso. E é isso que eu gosto de sempre trazer. Ter esse cuidadinho. É um trabalho a mais, porque depois eu vou deixar a quina de novo. Mas é uma coisa que eu não abro mão, que é a minha delicadeza nos meus bolos, né? E eu gosto que as pessoas notem isso só em ver a foto do bolo, né? Então, eu tirei a quina do bolo e depois eu já vim espatulando com a minha espatulinha. Lembrando, espatulei a lateral, a minha quina subiu, né? Daí, eu tirei a quina novamente, como eu falei, né? Formou a quina novamente, né? Mas aí eu tirei e já vim finalizando com o meu aspiral. Esse pozinho que eu tô utilizando foi uma mistura, viu, gente? Uma mistura que deu certo. Eu utilizei rosado não, dourado cintilante, ouro rosé e acobreado, todos da FAB, tá certo? E eu coloquei umas pérolas. Essas pérolas, elas estão com pó dourado cintilante, que é o que eu costumo colocar nas minhas pérolas. E esse daí é o truquezinho que eu falei, eu sempre coloco um pouquinho de chantininho por trás da minha rosinha, quando elas vão no topo, que é para que elas fiquem inclinadas para cima. Dá pra você tentar, tipo, enficar ela no bolo. Mas aí vai ficar um buraco no topo do bolo, né, gente? Não fica delicado. Dessa forma, você consegue a delicadeza. Bolinho pronto, gente. Olhem aí que coisa linda. Eu coloquei o chantininho, né, aqui atrás. Daí a rosinha, ela fica assim, ó, inclinadinha, né, pra cima. Fica lindo. E aqui eu coloquei pérolas pequenininhas, aí depois com a pinçazinha apenas de confeitaria, eu vim colocando essas maiores somente aqui nessa partezinha rosa de baixo. Aqui em cima eu deixei só as menores, lembrando vocês que esse tom aqui de dourado, ele tem dourado cintilante, que é essa cor aqui, né, da folhinha, a cor das pérolas também. Tem um pouquinho de acobreado e tem um pouquinho de ouro rosé também, tá certo? Um pouquinho de cada. Daí eu consegui esse tom aí de dourado, que eu achei que ficou lindo, uma coisa mais linda. Super combinou com as pérolas, com o rosa, né? Eu achei que ficou lindo. E agora vamos montar o bolinho de 18 centímetros de diâmetro. Mesmo com papel manteiga no fundo, você precisa passar a espatulinha na lateral da forma para ajudar a desenformar, tá certo? Eu tinha colocado, gente, só um plastiquinho aí na minha forma, que vocês estão vendo eu tirando o bolo lá no final, mas aí eu vi que tava muito pequeno. Aí eu peguei dois e abri. Foi só isso que eu fiz. E eu já tinha molhado a minha massa, tá certo? Daí eu vim só colocando o meu recheio ficou até um pouquinho firme. Então eu vou molhando ele um pouquinho para me ajudar na hora de espalhar. Mas lá no final, quando a gente for confeitar esse bolo, vocês vão ver que não ficou, tipo, não atrapalhou, sabe? Essa coisa do recheio tá um pouquinho firme. Porque ele tava firme, mas ele também tava bem cremosinho. Enfim, né, gente? Mas esse bolo aconteceu uma tristeza. Ele ficou bem torto. Vocês vão ver nesse vídeo. Deixei pra vocês verem que erros acontecem com todo mundo. Mas se a gente, tipo, estudar o que a gente faz, a gente consegue consertar. E vocês viram que eu consegui dar um jeito. Mas ele ficou assim, bem horrível, sabe? Ficou bem torto mesmo, bem feio. Mas enfim, deu certo. E ficou bem bonito no final. Esse daí é o bolo do batizado que eu comentei com vocês. E esse bolo aí, eu já resolvi montar ele na forma. Eu tinha montado os outros lá com vocês. Acho que um bolinho, um ou dois, eu montei a mão livre, né? Como eu mostrei. E esse daí já foi na forma. E novamente, eu sempre coloco acetato, tá bom? E, gente, o erro do bolo, que ele ficou bem torto, foi justamente, eu tenho certeza que foi na hora do acetato. Eu devo ter colocado o acetato mal colocado. Daí ele acabou, quando eu coloquei na forma, ele ficou torto e ficou pressionando a minha massa. Daí ela ficou torta. Com certeza foi isso. Mas enfim, né? Deu certo, é o importante. Eu nem mostrei aí, mas eu coloquei acetato nele também, tá certo?
Como eu falo pra vocês, né? Eu sempre coloco acetato. Aí, gente, eu já tô utilizando um pouquinho da cobertura do bolo de pai pra fixar aí o meu bolinho na minha bandejinha. É uma cobertura que ela já é ponto diferente do ponto de recheio. Mas os detalhes sobre esse bolo vocês vão acompanhar no próximo vídeo. E esse bolo aí já é o bolo do meu priminho, que é o bolo no tema carros. E eu já vou utilizar nele aquele chantininho que eu armazenei aí junto com vocês, né? Eu sempre falo, eu sempre bato o chantininho antes de utilizar, que é para ele ficar um tempo aí descansando na geladeira. Então eu já tinha deixado o meu chantininho descansando para quando eu fosse utilizar, ele já tá aí no ponto que eu gosto, né? Que daí me facilita na hora de hidratar ele. Eu tô utilizando aí o corante azul da Fab. Eu coloco pouquinho, porque esse bolo é um bolinho mais delicado. Então, eu acabo precisando já hidratar mais ele, né? Porque só o corante não ia fazer esse trabalho aí pra mim. Então, eu hidratei com o meu leite condensado. Eu tava utilizando aí o da Betânia. É uma marca que eu tô gostando bastante. Então, eu hidratei o meu chantininho, deixei ele num ponto bem lindo, para depois eu já começar aplicando no meu bolo. Vocês estão vendo que o meu bolo não tem nenhuma migalhinha, então não tem necessidade de pré-camada. Tem gente que sempre faz, mas eu não vejo necessidade quando o bolo tá assim, né, sem migalhinha. Mas enfim, vai aí da forma de trabalhar de cada um, né, gente? Eu acho que eu já falei para vocês dessa minha manga de confeitar, dessa marca aí, Cake Brasil. Eita, a moto passando aí. Que, gente, é uma marca divina. Eu sugiro muito que quando vocês forem comprar material, vocês procurem essa marca de saco de confeitar, de manga de confeitar. Porque ela é maravilhosa, ela é super resistente. Se você lavar ela certinho, dá pra você reutilizar ela algumas vezes. Então, é uma marca que eu gosto muito, ela é bem resistente. E, gente, eu só fui aplicando aí o meu chantininho por todo o meu bolinho, da forma de sempre, né? Com a minha manguinha de confeitar. Finalizo o topinho dele e depois eu venho colocando o topinho dele, que eu falo, gente, essas quinazinhas. As quinas eu sempre gosto de vir finalizando elas com o saco de confeitar, que é para ajudar na hora do acabamento. Daí, depois eu coloco o chantininho da vasilhinha todo no meio, tá certo? E eu comecei espatulando aí o topinho do bolo, que já era para as minhas quinas mais grosseiras descerem, para quando eu vim espatulando na lateral, elas subirem e a gente ter uma quina boa para tirar, né? E é importante esse detalhe aí, você observar onde falta chantininho para você preencher e depois espatular novamente. E é interessante, sempre que você estiver espatulando o seu bolo, você observar bem se ele não ficou com nenhuma bolha de ar, para você já estourar ela e já consertar. Porque se essa bolha estoura lá na mesa, na festa do cliente, vai ficar uma coisa bem feia. E fora que assim, até a bolha de ar estourar, vai ficar lá aquela bolha crescendo, crescendo, crescendo no bolo. Vai ficando uma coisa bem feia, até que ela estoura. Aí eu não sei como fica pior, se é quando a bolha tá crescendo ou quando ela estoura. Então é interessante você prestar atenção nisso aí. Vocês viram aí que eu já tirei a primeira quina do meu bolo, né? E às vezes eu acabo colocando um pouquinho mais de chantininho no topinho do bolo, porque eu vejo que tá precisando, para que suba uma quina bem bonita, que foi o caso aí. Essa minha quina bem bonita que subiu aí já vai ser a quina que vai ficar normal no meu bolo, porque achei ela bem sutil, gostei. Aí vamos fazer um verde, né? Eu tinha chantininho azul que sobrou, daí eu coloquei o amarelo, eu acho que da Grand Chef, e ficou um tom de verde. Sei lá, gente, achei meio neon esse tom de verde. Aí não era o tom de verde do modelo Inspiração, então eu coloquei um verde normal da Fab, que é um verde mais escuro, para dar meio que uma fechada nele. E daí eu depois só coloquei o meu bico chuveirinho no mesmo saco de confeitar, porque aqui eu faço isso. Se eu tô usando tudo aí no mesmo bolo, eu vou colocando aí tudo no mesmo saco de confeitar. Claro que eu não vou guardar o saco de confeitar sujo e reutilizar em outro bolo, né, gente? É quando é nesse caso aí, eu tava usando o azul nesse bolo, depois eu vim com o verde também nesse bolo, coloquei aí no mesmo saco de confeitar.
E aí não tem segredo, é como se você fosse fazer uma pitanguinha aí com esse bico chuveirinho. Você deposita ele, né, pressiona e solta. Aí tá um pouquinho acelerado, mas eu gosto de soltar bem devagar, que é pra a minha graminha ela ficar mais delicadinha. Ela dá uma descida pra bandejinha, sabe? E é um resultado que eu gosto bastante quando eu faço isso. Resultado, ó, do bolinho ficou pronto. Aqui, ó, o verde. Expliquei pra vocês, né, como é que eu fiz. E ficou aí, ó, um verde bem lindo. Ó, se eu não tivesse pingado uma gotinha daquele outro verde normal, ele tava bem neon, viu, até? Olha aí, um azulzinho bem clarinho, né? Não sei se eu falei pra vocês, gente, mas esse é o bolinho do meu priminho de Thomas. Ó, 3 aninhos. Aqui já é o bolo do batizado. Esse daí, gente, eu acabei colocando chantininho na bandejinha para fixar ele. Não tá sendo o que eu mais prefiro utilizar, porque como uma seguidora aqui do canal me falou, ele acaba que pode escorregar, né? Mas enfim, isso aí foi em outro dia e eu não tinha recheio, foi com ele mesmo. Vocês estão vendo aí, ó, que o meu bolo ficou bem recheadinho. E não foi isso que atrapalhou aí na hora de deixar meu bolinho na geladeira, né? Olha aí o desastre. Ainda deu uma rachadinha na minha massa e ele ainda ficou torto. Com certeza, gente, isso aí foi obra do acetato. Mas enfim, vamos consertar, né? A gente só vai precisar utilizar um pouquinho mais de chantininho aí na parte de cima do bolo e trabalhar aí com muita delicadeza, né? Que dá certo. Eu hidratei esse meu chantininho branco, o mesmo lá que a gente bateu com leite condensado Betânia. Ele tá até a mostra aí um pouquinho pra vocês, né? E aí, na hora de cobrir aí esse detalhezinho que ficou aí do meu bolo, que ficou torto, você vai com a manga de confeitar com cuidado e vai aplicando mais chantininho na parte de cima, porque ela fica mais fundinha do que o outro lado, né? Então, você precisa ter esse cuidado de aplicar bastante chantininho. Assim, não é bastante, né? Mas enfim, colocar mais chantininho nessa parte do que na outra parte, que é pra no final ele ficar aí bem justinho, bem retinho e não ficar torto. E vocês estão vendo aí, ó, que só dando essa espatulada aí com a minha espátula de inox, ele já tá ficando mais retinho. Porque, gente, ficou torto, você... É legal se você tiver um pouquinho de experiência, né? Você já vai saber o que fazer, mas se não tiver, assiste esse vídeo que você vai saber, não vai se desesperar. Se acontecer com você, você vai conseguir consertar. Eu utilizei aí essa minha espátula de textura, ela é da Blue Star. Eu acabei que eu nem me lembro, né, da numeração dela. E eu ainda não tinha tirado nenhuma quina. Então, eu já vim tirando aí uma primeira quina. E depois eu vou depositando chantininho aonde precisa, que no caso precisou aí por toda essa partezinha aí de baixo, praticamente. Então, coloquei chantininho aí, coloquei aí na parte de cima também, principalmente aí na parte que o meu bolo ele ficou mais baixinho, né? Porque ele ficou torto. Então, coloquei mais, que era pra minha quina subir, porque esse bolo vai ser de quinas imperfeitas. Então, fui preenchendo aí onde precisava, que é para no final eu ter aí o resultado esperado, né? E vocês vão ver no final como ficou esse bolo. Acompanhe. O meu aspiral dessa vez eu fiz com o pincel, que é um acabamento que eu também gosto, tá bom? E aqui está o nosso bolinho. Olhem como ele não ficou com nenhum defeito. Ele ficou bem retinho, do jeitinho que precisava ser. Ficou bonito, ficou delicado. A cliente amou. Então é isso, né? Ficou lindo.